Boa tarde a todos. Nós estamos muito emocionados pela presença de todos vocês aqui. Isso aqui é uma festa de preto, o jongo é nosso, a gente só perde essa tradição se a gente quiser perder, e nós não vamos perder. Então a gente tem muito orgulho de manter essa tradição viva, de ter essa amizade entre as comunidades, e eu faço questão de falar quem começou esse movimento jongueiro, inclusive para o jongo ser reconhecido como patrimônio imaterial, foi o Rio de Janeiro. Tá? Esse movimento começou lá em Pádua, em Miracema, lá no Noroeste. No terceiro, quarto encontro veio para Lapa e a gente conseguiu trabalhar Rio e São Paulo. Fizemos vários encontros, mas infelizmente depois a gente não teve mais patrocínio e o evento cresceu muito, porque descobrimos outras comunidades, outros grupos, então ficou inviável a gente fazer um encontro de jongueiros. Mas a gente continua insistindo e essa reunião está sendo muito importante para que a gente recobre esse protagonismo. A gente teve a figura aqui no Rio de Janeiro do Mestre Darcy, que foi o nosso líder, a Tia Maria do Jongo, Eva, Toninho Canecão, que brigou muito para que o jongueiro fosse respeitado, entendeu? Então, a nossa luta vem de muito longe. E o jongo de Penharol não é diferente. Aqui o jongo nunca esteve adormecido, não foi resgatado. A gente traz essa tradição desde os negros escravizados aqui da fazenda São José do Pinheiro. O nosso jongo é tradicional. E a gente tem muito orgulho de representar a nossa cultura pelo Brasil afora, porque a gente fala das nossas coisas por nós mesmos. E é importante que a gente se apodere disso. Então todo jongueiro tem que ter muito orgulho de ser jongueiro, porque jongueiro é vivência. A nossa história é oral. Isso é passado de geração em geração. A gente não aprende jongo em livros. É vivência. Então a gente tem que ter orgulho de carregar isso e honrar a memória dos nossos ancestrais. Então sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer essa mesa breve e depois a gente vai abrir as rodas, todo mundo vai poder dançar, porque o nosso negócio é jongo, né? É 24 horas jongo. Obrigada, gente. Mestre Jefinho do jongo quilombola de Guaratinguetá, Tamandaré. Boa tarde a todos. Quero falar para a Patinha, agradecer a Faxi aqui, que é um prazer muito grande estar aqui. É o terceiro encontro deles e é a terceira vez que eu venho. Cada vez que estiver, eu vou voltar, porque ela é minha mãe no jongo, né? Não tem mais, minha mãe foi embora, partiu. E infelizmente aí eu coloquei ela no lugar e não adianta ela falar que não. Ela sabe disso. Então assim, eu acho que é muito importante isso. É muito importante, isso aqui que vocês estão fazendo. Eu estive conversando agora aqui com um amigo meu aqui, que não conhecia esse movimento, chegou agora e falou: isso daqui é um terreirão de café, é isso aqui, ó, onde a gente tá. E o dono ficava dali olhando. Então os primeiros homens começaram em lugares como esse aqui, ó. Então a gente tá na origem. A gente tem que se orgulhar, ficar feliz de estar na origem onde tudo começou. Que só estamos aqui hoje porque os nossos tataravós cantaram em metáforas lá atrás. Enquanto os brancos juravam que a gente tá falando do passarinho, tá falando do cavalo, tá falando do boi, tá falando de uma árvore, tá falando de um rio, a gente tá falando era deles. E foi isso que trouxe a gente aqui hoje, até os dias de hoje, isso que leva a gente pelo Brasil todo, como a Fatinha falou. A gente viaja, eu e ela já fizemos quase que o país todo, só não cheguei em Porto Alegre e no Amazonas ainda, porque Porto Alegre tem muito branco e no Amazonas tem muito índio. Mas a gente ainda vai levar o jogo pra esse povo ainda, a gente ainda vai levar lá. Então assim, é importante que vocês saibam que a gente não está só aqui, no terreiro das nossas casas, a gente está andando. A gente está levando o nome de vocês do Sudeste para todos esses lugares. E eu sou uma dessas pessoas, gente, que assim, a minha mulher está começando a ficar com saudade de mim, né? Que eu trabalho a semana inteira e final de semana eu estou na estrada falando de jogo, entendeu? Porque é importantíssimo que todos saibam da nossa história. Porque como a Fatinha falou, não tem livro. E está na hora da gente começar a escrever os nossos. Entendeu? Então a Andalé já escreveu um. Eu estou pretendendo escrever um outro agora sobre pontos de jongo. E está na hora da gente escrever a nossa história. Porque nós temos uma história linda,
uma história maravilhosa, uma história de luta, uma história de guerra, uma história de sobrevivência. E se engana muito quem chega numa roda nossa e acha que a gente tá só dançando. Que é a primeira coisa que eu falo nas oficinas minhas, nas palestras. Jongo não é uma dancinha de preto. Não é, não. Jongo é uma vivência. Jongo foi a primeira luta social do povo preto. Bendita a hora que o primeiro negro numa fazenda que nessa daqui, ó, teve a coragem de ir lá na casa do senhor e falar: ô senhor, a gente pode fazer o jongo? E esse senhor deixou. Bendita seja essa hora, que foi a partir daí que começou a nossa história. E não está escrita ainda, mas a gente vai escrever ela. Pelos que já se foram e pelos que estão aqui. A gente vai escrever a nossa história se Deus quiser. Muito obrigado. Luciene do Quilombo São José de Valença. Olá, gente, boa tarde. Assim, é um prazer muito grande para o Quilombo estar aqui hoje. É o nosso terceiro encontro e graças a Deus participamos de 2. Ano passado acho que não deu para a gente ouvir, mas é muito gratificante estar aqui com a gente, com todos vocês, com todos os mestres aqui hoje. E assim, e o bom e a oportunidade que a gente agradece muito aos nossos ancestrais foi a coragem que eles tiveram, né? Que apesar do chicote, apesar de tudo que eles sofreram, da humilhação, eles manteve a coragem de que um dia o meu povo vai gritar e vai falar por mim. Então assim, é muito bom hoje a gente poder olhar e poder contar a nossa história do jeito que nossos antepassados viveram. Porque a Patinha falou uma coisa, Jefinho reforçou, e eu falo muito também, que ninguém ia bater no negro e depois ia falar para ele: senta aqui para me contar a tua história. Isso não existe. E o bom é a gente poder, quer conhecer a história de negro, é ir até o negro. Porque a história de negro realmente não está no livro, ele está na vivência e não está escrito. Estamos nós aqui para contar o pouco que eles nos deixaram. Que também para você contar, ouvir uma história do negro no passado era muito difícil, né? Que eles falavam entre eles, mas para contar para alguém é muito difícil. Mas eles deixaram isso com a gente. Agora está na hora de vocês ir lá e contar. Não contar a nossa história, mas defender o que é de vocês e lutar pelo que é de vocês. Obrigado, gente. Mestre Joaquim do Caxambu de Porciúncula. Oi, gente, boa tarde. Desculpe a voz, tive que tomar muito remédio para conseguir vir aqui hoje. Mas eu quero dizer o seguinte: além de tudo isso que já ouvimos aqui, verdades, apoios maravilhosos, eu fui beneficiado com o apoio da Lei Edir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Eu trabalho lá na minha cidade com uma criança e adolescente. Eu tenho esse grupo chamado Batilata, lá eu tenho escola de jongo, de Caxambu, e tenho escola de Mineiro Pau, de dança catira, eu escrevo cordel, faço várias coisas. No entanto, eu represento, sou mestre do Caxambu de Porciúncula. O que acontece? A gente ainda precisa ter cuidado, apesar do grande avanço que tivemos e estamos tendo, a gente ainda precisa ter cuidado, porque ainda é uma luta muito sutil para desestabilizar a nossa força, porque aconteceu comigo. Tinha esse grupo, a menina ali comigo, Jéssica ali, ó, um grupo maravilhoso, grande, chegou a ter 52 pessoas, mas assim que aquele governo saiu, eles começaram a fazer o quê? Me trocar de lugar para minar o grupo, e conseguiram. Até que me pegaram, me colocaram tocando forró para tomar conta de idosos. Foi maravilhoso trabalhar com eles também, mas minou o jongo. Passado algum tempo, eu fiquei chateado, parei, continuei só trabalhando com criança e adolescente, igual eu faço na minha cidade. Aí de repente, um dia, eu recebi na minha casa a visita da deputada Dani Monteiro. Ela foi na minha casa, que eu fui escolhido para receber um prêmio Marielle Franco que eu recebi. E aí, obrigado. E aí, o que acontece? A menina foi junto com ela e me chamou: vamos trazer o jongo de volta? Eu falei: vamos. Aí fui com eles para lá, começamos a trabalhar. No primeiro evento que eu fiz um encontro de cultura lá, no primeiro evento que eu coloquei o jongo, o secretário veio, bateu na minha cabeça: não, só pode quando eu mandar. Eu voltei. Portanto, eu não fui no encontro, lá no encontro de... Como chama? No encontro que teve? Mas lá no Pai Dário, eu não fui. Porque a minha esposa estava passando muito mal, não podia.
E também não fui porque eu falei, eu vou fazer o que com esses caras lá? Eles vão me podar do mesmo jeito que fizeram da outra vez. Então, fiquei, mas aí Jéssica ligou para mim e falou, não, vamos tocar para frente. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos botar para frente e fazer por nossa conta, ajudado com quem possa nos ajudar. Aqui, com esse grupo, com vocês todos. É com vocês todos que a gente está contando para trazer de volta verdadeiramente o grupo de Caxambu de Porciúncula e sustentabilizar outros grupos que a gente está ajudando. E a todos, meu sincero, muito obrigado, gente. Boa tarde.